E, Gabriela, a outra blue chip que divulga também resultado na quinta é a Petrobras. No último trimestre, a Petrobras e Vale vieram com resultados positivos e acabaram movimentando o mercado. A gente pode esperar os resultados desse terceiro trimestre que eles animem o mercado também? E quais são as empresas ou setores que devem se destacar nesse balanço? É legal, né? A gente está falando aí de terceiro tri, porque no segundo tri, quando nós tivemos os resultados do segundo tri, a expectativa era muito positiva para os resultados do terceiro tri. E aí, conforme as coisas, né, a inflação foi avançando, pressões inflacionárias aqui e lá fora, taxa de juros subindo, custo, né, das commodities pesando nos balanços das companhias, o cenário deu uma mudada. E aí a gente começou a falar, olha, talvez o terceiro tri não venha tão bom assim quanto se esperava. Então esse foi o principal pano de fundo aí para a pré-temporada. Aí vieram os resultados nos Estados Unidos, principalmente com bancos que abriram a temporada de resultados com resultados muito acima das expectativas. E quando você tem resultados de bancos acima da expectativa, significa que tende, né, a se inferir que as empresas também têm ido bem, porque senão os bancos não estariam com bons resultados. Então agora a gente já tem essa expectativa de que o terceiro tri não venha tão bom quanto se esperava no início, mas também não tão ruim quanto se esperava agora na pré-temporada. Então a gente deve ver sim alguns setores se destacando mais do que outros, o setor de commodities ainda com resultados bons, apesar da queda. Você comentou sobre Petrobras, a gente ainda não cobre aqui o setor de óleo e gás, está no nosso, tá para sair a cobertura, mas é um setor que tem vindo muito bem, sim, com a alta do preço do petróleo, principalmente. A gente tem visto, né, o petróleo subindo a cada dia com uma perspectiva muito positiva de demanda, agora, principalmente, né, com a volta da mobilidade. Esse final de semana eu acabei lendo, né, alguns artigos, algumas notícias falando da volta das viagens corporativas. Isso ajuda muito, né, as aéreas, todo, e aí também a demanda por combustível. Então, a gente ainda deve ver um cenário positivo para essas empresas, né? É, como um todo, tá? Além disso, né, para o terceiro tri, sim, devemos ver pressão de custos, como eu falei, então margens um pouco pressionadas, mas a primeira linha, né, a linha de receitas, ela deve sim seguir um ritmo de aceleração, porque a gente está vendo, o país ele está crescendo, a gente tem acompanhado, né, uma retomada desde o início do ano, tá? E isso se reflete nas receitas. Eu acho que anda junto, né? PIB, bolsa e resultado das empresas. Então, a gente deve ver, sim, resultados bons. Claro que existem setores e setores, então a gente deve ver, por exemplo, o setor de elétricas, a crise hídrica está pesando bastante, tem afetado um pouco, sim, com principalmente as geradoras, né? A gente sabe que está difícil, o nível de reservatório, principalmente aqui no sul e sudeste, muito baixo, então o custo de energia está muito alto, todo mundo está sentindo isso aqui na conta elétrica, né? Quando chega em casa. Então, é um setor que deve ter, sim, esse segmento, né, ter um resultado um pouquinho aquém, mas na parte, por exemplo, de distribuidoras e transmissoras, você deve ter um resultado positivo, porque as pessoas estão voltando para os escritórios, você tem a indústria retomando, lockdown acabou praticamente, né? Então, o efeito da pandemia na atividade, ele já está muito menor. Então, você tem maior consumo de energia. Então, para as transmissoras onde a receita é dada, né, e não independe da geração de energia, então você deve ter aí resultados positivos. Falando de varejo um pouquinho, que eu acho que é um setor que todo mundo sempre pergunta, né? O varejo ele vai sentir sim esse impacto das pressões inflacionárias, porque se você tem, né, alimento, combustível, energia elétrica muito mais cara, esse tipo de produto pesa muito mais na renda do consumidor. E aí sobra menos para outros tipos de produtos que não são tão necessários nesse momento. Mas mesmo assim, a gente deve ver as empresas de vestuário apresentando um desempenho satisfatório no terceiro tri. Sabe aquela coisa, né? Você ficou o ano inteiro dentro de casa, trancado. Agora está voltando, tá, né? Os shows estão voltando, teatro, volta para o escritório. Você quer comprar roupa,
né? Todo mundo quer dar uma renovada no guarda-roupa, isso é básico. Eu sou uma dessas, já dei uma renovadinha lá. Então, eu acho que outros segmentos, né? De repente, um e-commerce não tem um impacto tão positivo, mas vestuário deve surpreender. A gente está com essa expectativa, sim. Setor de bancos, né? Assim como foi lá fora, a gente tem uma expectativa positiva. É, Óbvio que esse aumento da taxa de juros acaba sendo positivo para os bancos, né? Uma vez que né, receita pura aí, a gente tem visto um impacto aí um pouco negativo em termos de tarifas, com o Pix vindo, né? Que para os bancos não é tão bom assim, mas mesmo assim, outras fontes de receitas têm melhorado. A gente tem que lembrar que a maioria dos bancos incumbentes aqui no Brasil tem o seu braço de seguradoras, né? As seguradoras sofreram muito em 2020 com a pandemia, tanto pela sinistralidade quanto por novos beneficiários, por custos também, porque o custo do Covid era um custo muito elevado. E agora isso a gente tem visto arrefecer. O número de internações diminuiu, o número de óbitos também, graças a Deus, né? A gente conseguiu diminuir bastante com o avanço da vacinação. Então, aí são setores que também devem apresentar uma surpresa positiva aí. Agora, tem os setores que ainda devem sofrer um pouquinho, né? Construção é um deles. A gente já tem visto as ações caírem bastante, apesar de que acho que em termos de demanda, o pior acabou ficando para trás, mas a gente ainda tem aí, né? Taxa de juros subindo, então a pessoa agora pensa um pouquinho antes de comprar um imóvel. Vamos lembrar que aqui, como em outros lugares do mundo, a gente compra um imóvel parcelado, apesar de que nós temos o sonho da casa própria, né? O brasileiro tem esse sonho da casa própria. Então, o fundamento do longo prazo para esse setor, ele ainda é muito forte, porque muita gente ainda vive de aluguel e quer comprar a sua casa própria, mas pode ser que agora, nesse momento de instabilidade, adie um pouquinho, então a gente ainda veja esse impacto nesse setor, tá? Acho que eu falei praticamente de todos. Dei uma visão geral, né, gente?